Olá pessoal, tudo bem? Professor Cleverson. Vamos a uma aula de desenho geométrico. Utilizaremos o módulo 5 da apostila, onde falaremos de proporcionalidade. Antes de começarmos em si em proporção, vocês viram em anos anteriores o que é razão. Razão é aquilo que seu pai e sua mãe têm sempre, certo? Brincadeira aí, tá? Então, razão na matemática é uma relação entre duas grandezas, ou seja, a minha razão é uma relação entre duas grandezas qualquer. Um exemplo, eu tenho a grandeza A e B. Então, que forma que eu represento a razão dessas duas grandezas? Eu vou representar ela da seguinte maneira: A dois pontos B ou A sobre B. O que acontece a partir do momento que eu represento elas assim? Eu coloco uma divisão entre elas, né? Então eu posso representar com dois pontos ou com uma barra para formar a fração. E aonde que vocês já viram proporção? No decorrer dos outros anos anteriores, vocês já viram em diferentes momentos. Na matemática, vocês já viram na física, na química, geografia, em artes. Você também usou proporção a numérica, a gráfica, a algébrica e a geométrica. Também usou a noção, né, e o entendimento de proporção em escala, fração, porcentagem e medida. E no ensino médio vocês vão usar a noção de proporção ou de proporcionalidade na trigonometria. Muito bem. Começando ali na página 363, o exercício 1, ele traz para a gente uma garrafa de suco de uva integral e tem algumas informações no rótulo dessa garrafa. Então, o número 1. Uma garrafa contendo 1 litro de suco de uva integral apresenta a seguinte informação no rótulo. Então, olhando ali para a garrafa, nós temos informações, né? Que é 100% de fruta, que 1,7 kg de uva por litro. Então, tem algumas informações. Aí a letra A pergunta o seguinte: qual é a razão indicada no rótulo? A razão que eu tenho indicado no rótulo é a seguinte: que para 1,7 kg de uva eu consigo fazer 1 litro de suco de uva integral. Então, para mim representar, eu represento dessa maneira, ou com os dois pontos, ou um sobre o outro. Então, ficaria 1,7 kg, 2 pontos, 1 litro, ou 1,7 kg sobre 1 litro. A letra B. A letra B pergunta: para obter 2 litros de suco integral, quantos quilogramas de uva são necessários? Então, qual proporção eu tenho aqui? Se para cada 1,7 kg de uva eu consigo fazer 1 litro de suco de uva integral, e agora eu quero saber 2 litros, nada mais é do que o dobro. Então, como ficaria a minha proporção? Que para cada 3,4 kg de uva eu vou fazer 2 litros de suco de uva integral. Então, eu represento ou usando os dois pontos ou usando a fração. A letra C pergunta o seguinte: se um copo contém 200 ml, quantos quilogramas de uva estão concentrados nesse copo de suco? Então, nós sabemos que, olhando a letra A, que a cada 1,7 kg de uva eu consigo fazer 1 litro de suco de uva integral. Na letra B, nós descobrimos que para fazer 2 litros de suco de uva integral eu preciso de 3,4 kg. Agora ele quer saber quantos quilogramas tem em 200 ml, ou seja, quantos quilogramas eu vou ter num copo de suco de 200 ml. Então eu tenho a seguinte situação, né? Pensando aqui, se 1 litro é 1000 ml, então estou transformando os litros para os milímetros, eu tenho 1000 ml e um copo tem 200 ml, é só eu dividir 1000 por 200 que eu vou achar o resultado 5. O que significa esse 5? Que os 200 ml corresponde à quinta parte de 1 litro, ou
de 1000 ml. Então, se é a quinta parte que eu preciso descobrir, se a minha parte inteira é 1,7 kg, eu vou dividir pela parte que eu quero, ou seja, a quinta parte. Então, 1,7 kg dividido por 5, eu vou ter 0,34 kg, ou 340 gramas. Então, a cada 200 ml eu vou ter 340 gramas de uva. A número 2. Francisco não gosta de suco de uva integral. Ele mistura um copo de 200 ml desse suco com 3 copos de 200 ml de água e obtém 4 copos de suco diluído. Qual é a razão? Aí a letra A pergunta: qual é a razão da mistura que Francisco faz? Qual mistura aqui? Qual proporção eu tenho aqui? Ele me fala no enunciado que para cada 1 copo de 200 ml de suco integral, ele acrescenta 3 copos de 200 ml de água. Ou seja, qual proporção eu vou ter? 1 para 3. A cada 1 copo de suco, eu vou precisar de 3 copos de água. Para mim representar essa proporção, é da seguinte forma: 1, 2,3 ou 1 sobre 3. A letra B, ele fala o seguinte: uma garrafa de 1 litro de suco integral rende quantos copos de suco de uva diluído na razão que Francisco prepara? Então ele quer saber, utilizando a razão que o Francisco utilizou. Qual é a razão? A cada 1 copo de suco de uva, eu vou acrescentar 3 copos de copo de água. Então dá para a gente resolver essa situação assim. Se 1 litro é igual a 1 ml e 1 copo tem 200 ml, faço a mesma divisão que eu fiz nos exercícios anteriores. Então 1000 dividido por 200 vai ser igual a 5. Ou seja, 1 litro dará quantos copos de suco de uva? Dará 5 copos de suco de uva de 200 ml. Se para cada copo de suco de uva integral adiciona 3 copos de água, então é só eu fazer 5 copos vezes 3 de água. Eu vou precisar de quantos copos de água? Eu vou precisar de 15 copos de água. Ou seja, serão necessários 15 copos de água para os 5 copos de suco. Então renderá 5 copos de suco mais 15 copos de água. Ou seja, no total eu vou ter 20 copos. Proporção e a divisão em partes diretamente proporcionais. Então, o que vem a ser proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, agora a gente chega na noção de proporção. Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, 2/3 é igual a 4 sobre 6. Ou 2 pontinhos 3, aí eu coloco 2 vezes os 2 pontinhos, 4, 2 pontinhos, 6. Então eu posso representar dessa forma, tá? Das duas maneiras está correto. A mais utilizada e mais comum é na forma de fração. Então como que eu vou ler essa igualdade entre essas duas razões? Como será feita essa leitura? Eu vou dizer que 2 está para 3, assim como 4 está para 6. A equivalência de fração. Então, a equivalência de fração, vocês já viram essas propriedades e ela pode ser de duas formas. A primeira, para obter uma fração equivalente, a outra pode-se multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número diferente de zero. Então, no exemplo anterior, o numerador e o denominador da primeira fração foram multiplicados por 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 2, 6. Que formou a outra fração, que é 4 sobre 6. Então, essa é uma das propriedades. Eu multiplicar o denominador e o numerador pelo mesmo número.
A segunda propriedade é o produto do numerador da primeira fração. Lembrando que produto, toda vez que estou falando produto, nesse caso uma multiplicação. Então o produto, ou seja, a multiplicação do numerador da primeira fração pelo denominador da segunda é igual ao produto do numerador da segunda pelo denominador da primeira. Ou seja, no primeiro eu tenho 2 sobre 3, depois eu tenho 4 sobre 6. Vou pegar, na primeira fração, vou pegar o denominador, que é 2, e vou multiplicar pelo numerador da segunda, que é 6. 2 vezes 6, 12. Os outros dois números que sobraram, eu multiplico também. Eu vou achar o produto desses dois, é 4 vezes 3, que é igual a 12. Ou seja, 2 vezes 6 é igual a 4 vezes 3. E o estudo das proporções. No estudo das proporções, a segunda propriedade é a mais utilizada. Então a gente utiliza mais a segunda propriedade, ou seja, multiplicando cruzado, né? Nada mais é do que a gente fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada nas frações. Então, o mais utilizado é aquela segunda. E os termos de uma proporção são denominados meios e extremos. Então, eles são divididos em dois termos, né? Os termos deles eles vão ser denominados em meios e extremos. Então, no exemplo que nós temos anteriormente, 2 terços é igual a 4 sobre 6. O 2 e o 6 vão ser os extremos. Já o 3 e o 4 serão os meios, tá? Então, repetindo aí, ó, os termos são denominados meios e extremos. No exemplo anterior, o 2 e o 6 vão ser os extremos dessa proporção. Já o 3 e o 4 serão os meios. Continuando o estudo das proporções, a segunda propriedade pode ser expressa da seguinte maneira. Qual que é a segunda propriedade, né? A segunda propriedade é aquela que a gente multiplica cruzado, né? Tem o sinalzinho de igual, tem duas frações, uma de cada lado, sinal de igual, eu faço a multiplicação cruzada. Se essas duas multiplicações que eu for fazer forem cruzadas e derem o resultado sejam iguais, o que vai acontecer? Eu tenho uma proporção entre essas frações. Então, numa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É isso que eu acabei de falar. Se na hora que você multiplica cruzado, que é os extremos e os meios, e o resultado for igual, acontece uma proporção. Se o resultado for diferente, não existe uma proporção. Então, em 2 sobre 3, que é igual a 4 sobre 6, extremos, quais são os extremos? O 2 e o 6. E o 3 e o 4 são os meios. Então, vou achar o produto, né? Vou achar o resultado da multiplicação dos extremos. 2 vezes 6, 12. Vou achar o resultado da multiplicação dos meios. 3 vezes 4, 12. Ou seja, eu tenho uma proporção entre essas duas frações. E chegamos ao final da nossa aula. Tomara que tenham entendido. Qualquer dúvida me perguntem, tá? No WhatsApp, pode mandar. A gente vai auxiliando. Então fica de exercícios aí para vocês resolverem. Realizar na apostila, tá? Então esses exercícios aí vocês resolvam na apostila mesmo. Na página 365, os exercícios 1 e 2. E na página 366, os exercícios 3, 4, 5 e 6. E além desses que vocês vão responder na própria apostila, também terá atividades lá no plural. Então responda as atividades lá do plural que está valendo nota, tá? Não esqueçam disso. Então, ótima semana a todos. Fiquem em casa. Estou com saudades. E aquele abraço de longe, tá? Se Deus quiser, logo estaremos juntos aí na sala de aula. E como eu disse ali, eu estou morrendo de saudade de vocês. Mas logo tudo vai passar e voltaremos ao nosso SEC, né? Um abraço, fiquem com Deus.